Mas olha, eu quero continuar a falar sobre esse período, né? Quero falar do período de férias. Férias, praia, sol e mar. Nesse mês de janeiro, em pleno verão, para muitos o melhor lugar é estar sentado na sombra, na frente para o mar, né? Sentou ali na sombra, ficou de frente para o mar, tomando aquela água de coco e pensando assim, muitos passam um dia na praia e aí não se preocupam com o sol. Com aquele sol forte, escaldante, o pessoal fala, não, o Recife tem 3 sóis, né? Um sol para cada pessoa aqui. E aí esquece também da alimentação adequada. Mas aí é preciso tomar cuidado. O hábito de se alimentar em barraquinhas e consumir produtos oferecidos por vendedores ambulantes aumenta o risco da contaminação alimentar. Sem falar de outros problemas de saúde que são comuns neste período, como desidratação, insolação, conjuntivite, otite e micoses de pele, além das dores de cabeça, né? Então, para que suas férias não terminem numa emergência médica, é preciso estar atento, é preciso estar atenta a algumas recomendações. E por isso, para falar sobre esses cuidados com a saúde, sobre as doenças mais comuns nessa época do ano, eu recebo aqui no estúdio o médico Fernando Guzmão. Seja bem-vindo. Boa tarde, aqui é o Ronda Geral, viu? Boa tarde. Doutor, me diga uma coisa, ele que é pediatra, que é médico infectologista também. Me fala uma coisa, doutor, o que é que mais chega de casos para o senhor, onde o senhor atende? Chega muito casos de desidratação, né? De insolação, excesso de exposição aos raios solares, né? E também doenças tipo diarreia, resfriado, doenças respiratórias também. E quando a pessoa fica assim, por exemplo, como essa mulher está aqui no telão, doutor, está tomando sol, né? Ela está se bronzeando, mas aí às vezes passa do tempo determinado, passa do tempo que deveria ficar e pega essa insolação. Como tratar uma insolação, doutor? É bom sempre, primeiro, falar da prevenção disso, né? Então, preferir horários que os raios solares não são tão fortes, né? Por exemplo, até às 10 da manhã, após as 15 horas da tarde, né? Evitar esse horário entre as 10 e 15 horas e usar sempre o protetor solar, né? Pelo menos com o fator proteção solar de 30, né? Então, é bom evitar usar sempre o protetor solar e renovar cada vez que entra no mar ou na piscina ou tomar banho. É porque né? tem gente que coloca de manhã cedo, né? Vai para a praia, bota uma vez só e acha que não precisa colocar mais o protetor, né, tem doutor? sempre que renovar cada 2, 3 horas no máximo, é bom passar de novo. E o senhor falou agora num assunto também que é de extrema importância, o problema de intoxicação alimentar. Porque quem está na praia sabe que vai passar o caldinho de feijão, vai passar aquele camarão, né? E às vezes dá vontade de comer e vai lá e escolhe. Existe algum método que a pessoa possa saber em qual alimento pode ir, em qual alimento não pode ir ou não? É na sorte mesmo? De forma geral, com o calor que faz no verão, então há uma maior dificuldade de conservar os alimentos de modo adequado, né? Tanto os alimentos como também os líquidos, né? As bebidas também, né? Então, há sempre o risco, né, de haver uma falha, né, na segurança, né, da sanitária dos alimentos, né? Então predispõe à transmissão de doenças, né? E é sempre bom, é sempre melhor você optar por alimentos que sejam conservados de modo adequado, né, em refrigeração aos olhos vistos, né? E evitar esses alimentos que podem, por acaso, permanecer durante muito tempo no calor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutor. A gente está lá na praia, de repente vem aquele rapaz vendendo camarão naquelas bacias grandes, sem acondicionamento, né? Não está no isopor, não está ali daquele jeito que tem que estar. A pessoa pode comer aquele camarão ali ou o senhor não indica? É melhor evitar, né? Melhor sempre a pessoa se alimentar de alimentos com boa origem, né? É melhor evitar. Ostra? Também, ostra é sempre controverso, né? Ostra crua, além de sofrer também, né, ser mais difícil de conservação, por ser um alimento fresco e facilmente deteriorável, também é uma fonte também de transmissão de agentes infecciosos também. E nessas imagens que a gente está vendo aqui também, o pessoal, claro, está na praia ou está na piscina, vai se refrescar. Aí vai beber uma água bem gelada, com muito gelo, ou então vai beber, olha, essa água não está com gelo, mas está refrescando. Uhum. Às vezes a sensação de que a pessoa vai tomar
um líquido que seja com muito gelo, muito gelado, talvez dê aquela sensação que a pessoa vai se refrescar. Mas isso de fato acontece, a pessoa se refresca, ou pode ser um fator que está começando ali a de repente trazer uma doença para ela, para mais tarde à noite começar a sentir uma dor de garganta, uma gripe. É indicado fazer isso, doutor? Tomar algum líquido muito gelado quando está com calor? É extremamente importante a hidratação. A hidratação no tempo de calor e de excesso de sol é fundamental, principalmente para as crianças mais jovens e também para os idosos. A gente sempre se esquece dos idosos, mas também tem que ter um bom suporte nesse sentido, né? Então, a hidratação adequada é essencial para ter boa saúde no verão, né? Agora, como sempre em qualquer situação de saúde, tem que procurar um equilíbrio, né? Evitar os excessos, evitar os contrastes, né? Então, o líquido muito gelado não vai trazer nenhum benefício, né? Vai dar uma sensação imediata de refrescamento, mas esse contraste calor-frio também é prejudicial para as defesas do organismo e aí fica mais suscetível a infecções e outras doenças. Ainda falando sobre a bebida, tem gente que gosta de exagerar no álcool, né? Na bebida alcoólica. Isso aí também pode trazer muito problema, né? Sim, isso aí também é fundamental. Há um aumento considerável de consumo de bebida alcoólica, principalmente cerveja nessa época do ano, né? E cerveja não hidrata, né? O que hidrata bem é a água. Então, você pode beber, né, com moderação, sempre, mas lembrar sempre da hidratação, né? Então, entre uma cerveja e outra, é bom tomar um copo d'água, ou então o que for necessário nesse sentido. Doutor, a gente fala muito sobre a praia, né? Porque a gente está numa área litorânea e a gente vê a praia movimentada e muito movimentada durante os finais de semana, principalmente agora nessa época de verão. Mas também tem aquele pessoal que prefere ir para o interior. E aí no interior também tem a piscina, né? Também tem a piscina. Também tem, se for alguma fazenda, algum sítio, tem o açude, tem um rio. Os cuidados também são os mesmos ou difere alguma coisa? Não, são os mesmos. O calor é o mesmo, né? A temperatura aumenta do mesmo jeito, há uma tendência a desidratar, né? O ambiente que tem açude e rio também, a gente vai nos fogueiros, esquece de hidratar, então os cuidados são os mesmos. É sempre bom lembrar da hidratação, de novo, principalmente em crianças novinhas ou idosos também, Então não existe diferença, né? Porque está no campo, por exemplo, que lá o sol é mais fraco. Não tem isso? Não, aí é o mesmo jeito, é calor, é excesso de sol, né? Dá o mesmo resultado. E quando o senhor chega com algum quadro de otite, por exemplo, uma criança que chegou com otite, como é que deve ser tratado aquele tipo de otite ali para que não piore? Porque, de fato, a criança vai estar naquele quadro ali, mas os pais vão querer continuar na farra, vão continuar querer ficar na piscina ou ficar na praia. E, obviamente, vai perguntar, doutor, posso levar meu filho para a praia? Ele vai se recuperar logo? Como é que pode fazer esse meio de campo aí para poder também não deixar a criança em casa parada, mas também ter o cuidado dobrado, porque ela já teve um problema ali de infecção? Nessa época de verão, onde há banhos de mar, de piscina principalmente, há uma tendência maior incidência de otite externa, que é aquela otite do canal do ouvido, né? É aquela que dá uma dor muito aguda, né? E é tratada com gotas, né? Existe a outra otite, que é a otite média, que tem que usar antibiótico, em algumas situações, pela boca mesmo. Então o senhor libera ou não a criança dependendo do grau de otite, né? Aí é fundamental examinar, né? Só examinando que a gente vai diferenciar qual é um ou outro e prescrever o tratamento adequado. Outra coisa que eu queria saber também, doutor, porque a gente vê os garis trabalhando, os profissionais de correios também, eles enfrentam um sol escaldante realmente. Alguns com roupas adequadas, outros não. Para esses tipos de profissionais que estão lidando com o sol diariamente, também tem que ter um olhar diferencial? Tem sim, toda essa situação de saúde ocupacional, ela é bem cuidada, ela é bem vista, né? E todo equipamento de proteção individual que deve ser usado, ele tem que ser devidamente adequado também para a temperatura, né? Então, eles são sempre preparados nesse sentido. Eu já fiz inclusive a reportagem nos Correios que o próprio órgão tem um protetor solar que antes de sair, mas não é toda a cidade que tem isso, né? Não. Algumas ocupações, como por exemplo o carteiro que você citou, e também, por exemplo, os agentes de saúde, agentes comunitários de saúde, né, de saúde ambiental também, que vivem muito tempo fora, exposto ao sol, também devem usar proteção
contra raio de sol. Inclusive, a Prefeitura do Recife sempre fornece para esses servidores esse tipo de instrumento, né? E o tipo de hidratação também para esse tipo de profissional? São o sempre gari, orientados... o agente de correio também? São sempre orientados a ingerir líquidos, né, habitualmente e periodicamente também. O senhor já falou para a gente que tanto crianças, né, como a gente botou... Eu queria até pedir para botar as imagens também, porque eu acho bem importante a gente ilustrar a situação das crianças, porque nessa época do ano, às vezes você não tem nem tanto controle das crianças. Você às vezes está com a família, aí você está numa barraquinha, você está num local com a família inteira, de repente, vai, a criança vai brincar, a criança vai brincar, o filho vai brincar, assim, ó. Os pais estão lá embaixo na barraca, aí, protegido pela sombra. Que às vezes isso aí também não é nem tanta proteção, né? Porque tem a areia ali que dá o reflexo dos raios solares, não é isso? Então, as crianças realmente elas têm que ter um olhar diferencial, assim como essa bebezinha que está aí. E os idosos, como o senhor também citou, não é isso? Isso, é. Então, qualquer criança, né? Qualquer pessoa, principalmente criança, as mais jovens, né? Abaixo dos 5 anos, tem que ter um cuidado redobrado, né? Então, usar sempre protetor solar e, além disso, bonés com viseira e uma roupa adequada também, que cubra alguma área da superfície do corpo, né? E está sempre evitando, mais uma vez falando, o horário que tem maior incidência de raios solares, né? Entre as 10 horas e as 15 horas, né? E sempre procurar protegê-la, de vez em quando, com sombra, né? É importante também trazer para a sombra e criar alguma brincadeira ali naquela sombra, né? E muita gente acha que a proteção que precisa é só para a pele, proteção solar só na pele. Mas o olho também é um tecido, não é isso? Sim, o olho precisa da proteção. Qual seria a proteção ideal para o olho, doutor? Então, para adulto, né? Adolescente e adulto que já usa óculos escuros, né? Aí é bom, é recomendado sempre na praia usar algum tipo de óculos escuros, né? Que aí protege contra os raios solares. Né? Já a criança, aí sim, pode usar uma boné com viseira, um chapéu com uma aba mais larga, que também protege. Também. Isso. E me diga uma coisa, doutor, as prévias carnavalescas já começaram, o período carnavalesco já está no ar. E é aí que aparece conjuntivite, otite, também aparece por conta das brincadeirinhas de jogar água, que o pessoal faz isso, é até proibido em algumas localidades, né? Mas tem gente que continua jogando água. A própria chuva também. Qual seria a dica ideal para uma pessoa poder ir para a folia e não pegar nenhum tipo de doença como essas? Essas conjuntivite principalmente. Né? Essas doenças contagiosas, nessa época do ano, elas aumentam mais porque as pessoas se aglomeram mais. Né? Então, tudo bem que vão para regiões abertas como praias, né? Mas às vezes até em ônibus também, né? O ônibus também lota. No transporte para as praias, né? E também no carnaval, que é logo depois do verão, né? Ainda no verão, mas logo depois do período de praias, né? Então, o fato de ter muita gente junta, isso favorece a transmissão de agentes infecciosos que podem causar conjuntivite, infecções respiratórias e diarreicas, né? Aí o mais adequado, no caso, por exemplo, de conjuntivite, que você perguntou, né? E doenças respiratórias, é sempre lavar a mão, né? Porque a mão é o principal veículo que leva o agente infeccioso para a região dos olhos ou da parte respiratória, né? Então sempre lavando a mão, limpando a mão. Álcool 70, por exemplo, já ajuda. Isso, né? Ou água e sabão mesmo, simplesmente, ou álcool 70 pode ser também, né? Uma outra opção, né? E nessa época também, nesses aglomerados, acontece a proliferação de impinge também, né? Doenças de pele. Isso. Como tratar isso, doutor? Quer dizer, como evitar isso, né? Geralmente são fungos, né? São micoses que chamam, né? São doenças por fungo, né? E aí tem que fazer um exame adequado para realmente comprovar que é uma doença desse tipo aí. E o tratamento é a base, geralmente, de pomadas com medicamentos contra os fungos, né? Mas aí tem que ter um bom exame aí no local, né? E, doutor, carnaval a gente sabe que os solteiros, às vezes, exageram um pouco, né? Sim. Vai para a rua, vai para a ladeira de Olinda, vai para o Recife Antigo e sai beijando todo mundo. Não está nem aí, não sabe nem como é que foi o histórico daquela pessoa. Tem como evitar algum tipo de transmissão, de doença por conta disso, por conta de um beijo? Não, aí a primeira coisa é ter que respeitar as pessoas, né? Tem gente não, mas que não se deixarem, claro, lógico, se deixar. Não, aí, do ponto de vista respiratório, assim, de proximidade, é aquilo que eu já comentei, né? A própria aglomeramento de pessoas num ambiente pequeno já favorece a transmissão. Então, você tem que evitar esse aglomeramento aí, essa aglomeração, né?
Agora, no caso de transmissão sexual, aí você pode usar o preservativo também. Né? Tem pode, essa. não deve, né? Eu estava mais para o lado do beijo, né? Sim, sim. Da saliva, a transmissão da saliva. Como é que é o nome da doença que dá na... O pessoal chama de bicheira, mas não é isso, né? O nome feio danado. É o sapinho também, né? É boqueira, porque é um nome sapinho, mais popular, né? É. Mas qual é o nome técnico, doutor? Eu acho que está se referindo ao herpes, né? Herpes labial. Isso, né? exatamente, Isso, herpes. Então, é muito comum isso acontecer nessa época do ano também. A transmissão do vírus, que é um vírus, né? Então aí a transmissão acontece mais, né? É mais difícil de tratar também, doutor? Porque o senhor deve receber muito isso no consultório do senhor. Não é das mais frequentes, não, né? Mas acontece também, né? Tratamento também é a base, né? De pomadas com medicamento contra o vírus, né? Pronto. Aí eu queria que o senhor, doutor, agora desse um recado para quem está em casa aí, para se prevenir mesmo, de tudo. De doença sexualmente transmissível, de doença de pele, de doença causada por conta do sol, a irresponsabilidade, às vezes, de ficar o dia inteiro debaixo de sol. Eu queria que o senhor falasse para quem está em casa assistindo a Ronda Geral aqui, para tomar um pouco mais de cuidado. Uma palavra de quem entende do assunto, né, doutor? Certo, certo. Acho que é o fundamental, o mais importante, né? Então, tendo em vista o verão, praia, o aumento do calor, né? A maior incidência de raios solares, é proteger contra a desidratação, né? Sempre hidratar, lembrar de se hidratar bastante. Proteger a pele contra os raios do sol, a pele dos olhos, né? Usar protetor solar, evitar Aquela camisa de proteção é boa? É boa, pode receber aquela UV, camisa, né? Contra raios UV também, né? Que são os raios que fazem a queimadura de pele, né? Proteção contra os raios solares também sempre é bom, inclusive porque raios solares também causam câncer de pele, né? Então, no longo prazo, então também é importante lembrar disso, né? Fora a queimadura imediata, também pode causar até câncer, inclusive, né? Então é bom sempre ter essa proteção, né? Em relação a doenças infecciosas, então as doenças diarreicas, então sempre se alimentar de alimentos que têm origem comprovada, com a segurança alimentar comprovada, né? A segurança sanitária comprovada, assim como também a água. A água também é importante veículo de agentes infecciosos, né? Que nas nossas praias, geralmente as cidades que têm praia aumentam muito a população, né? Aumenta 3, 4, 5 vezes a população da sua população original e às vezes a estrutura da praia não favorece que tenha uma adequada também distribuição de água com uma boa qualidade. Também é bom prestar atenção à água, né? E também evitar aglomerados, né? Às vezes no carnaval isso é impossível, né? Faz parte da festa. Inclusive para a gente que trabalha, está ali no meio também. Exatamente, né? Mas pelo menos cuidar de lavar sempre as mãos, né? Com água e sabão, com álcool 70%, né? Para evitar o contágio com esses agentes infecciosos, né? E também, no fim, também sempre lembrar da segurança também para a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, né? Usando preservativo também, sempre é bom. Tá bom, então. Doutor Fernando Guzmão, obrigado pela sua presença aqui. Fique sempre à vontade. Ele que é pediatra e infectologista também. Obrigado, viu? Tá muito Portas obrigado. abertas da TV Tribuna sempre que o senhor precisar. Muito obrigado. Obrigado.